Estamos começando mais um Ponto Legal, o podcast do curso de Direito da Faculdade CDL. Eu me chamo Silvano Carvalho e estou aqui novamente com Débora Leão e Iraton Hans, trazendo uma especialista para conversar conosco sobre o mundo do direito. Esse programa tem a supervisão das professoras Cíntia Menezes Maia e Juliana Wise. E você que está aí, aproveita, segue o nosso YouTube, deixa sua curtida, faz o seu comentário, ele é muito importante para nós, e segue as nossas redes sociais. Vá lá, @Faculdade CDL, @Direito Faculdade CDL. E hoje na bancada comigo, meu amigo, colega de turma, eu tenho um prazer imenso de receber Raulan Darley. Seja bem-vindo, Raulan, ao Ponto Legal. Obrigado, Silvano. O prazer é todo meu estar participando de uma sessão dessa e aqui com a nossa ilustríssima convidada, né? Hoje vai ser bate-papo muito bom, muito interessante. Só tenho a agradecer de verdade pelo convite. E hoje é especial mesmo. Hoje é. Hoje é especial mesmo porque nós vamos falar sobre a filosofia e a sociologia no mundo do direito, né? E a equipe do Ponto Legal trouxe uma pessoa muito especial para conversar conosco. Aquelas pessoas que a gente tem assim guardada com muito carinho, porque, além de tudo, Darley, ela é uma das idealizadoras do Ponto Legal. Ela é formada em Ciências Políticas e Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e ainda tem graduação em Marketing e em Ciências Sociais. Tem mestrado em Sociologia e experiência tanto em ciência política quanto em marketing, para o mundo político, para os partidos políticos, para o financiamento de campanha, para a ética e para a política. O Ponto Legal tem o imenso prazer de receber, nos estúdios da Faculdade CDL, a professora Carla Michele Quaresma. Seja muito, muito, muito bem-vinda ao nosso programa, professora. Vocês já começaram assim me emocionando profundamente. Eu já estou sem palavras desde o início do programa com essa recepção. Vocês que são ex-alunos muito queridos, eu acho que nós temos só boas lembranças das nossas disciplinas, da assiduidade, do comprometimento, de como vocês se envolveram nas nossas discussões, né? Discussões, por vezes, acaloradas, mas importantes, com densidade, com propósito. Então, eu fico assim, imensamente feliz de estar aqui hoje, compartilhando esse espaço com vocês, para tratar dessas disciplinas que são importantes para a formação humana e que são a base do direito. Elas são fundamentais para pensar o mundo jurídico. Então, para mim é uma satisfação muito grande. Eu já quero, Silvano, antecipar assim, os meus elogios, porque realmente você capitaneou esse movimento, você teve um protagonismo muito grande na apresentação do projeto, na execução das etapas necessárias para que esse sonho se tornasse uma realidade. Eu sou imensamente feliz por ter sido tão bem recebida, né, nesse projeto que realmente faz um diferencial muito grande para a Faculdade CDL. Você tem contribuído decisivamente para aprofundar o debate que nós fazemos em sala de aula, trazendo pessoas extremamente qualificadas, comprometidas. Então, você é realmente assim um líder desse time e eu fico muito feliz de participar também desse projeto, de contribuir para esse sucesso que é o programa. E já antecipamos aqui, né, que temos novidades para o próximo ano, então os nossos ouvintes, telespectadores vão ter muito a comemorar, com conteúdo de muita qualidade, de muita relevância, sobretudo porque próximo ano nós temos eleições. Então, vamos também aprofundar o debate aí sobre conjuntura, sobre direito eleitoral, para trazer também para os nossos alunos esse conteúdo relevante e importante da formação. E próximo ano eu vou reeditar a dupla que fez o primeiro Ponto Legal. Que maravilha, que eu tive o prazer de dividir aqui a bancada com você, professora Carla, que foi espetacular. Muito, muito, muito bom. Mas hoje nós vamos falar de sociologia e filosofia no mundo do direito. Professora, nós temos a
vamos dizer, mania, né? De que quando nós achamos que uma coisa está arrumada, que um jardim está arrumado, é quando tem uma plantinha no lugar, uma rosinha no lugar, está limpinho ali aquele canteiro. Mas não é bem assim que a natureza enxerga a organização. Para a natureza, às vezes a gente vê assim uma selva, uma imensa selva, e não encontra caminhos, porque ela tem a organização própria. Assim é o mundo e a vida do ser humano, desde o princípio, né? O ser humano busca uma organização diferente da natureza. E quando a gente imagina muito o pensamento e o que as pessoas traçam, o que as pessoas imaginam traçar para a sua vida, a gente enxerga a importância daqueles que lá nos primórdios pensaram a sociedade como ela deve ser. Eu queria começar lhe perguntando como foi que surgiu a filosofia, o direito, a sociologia, como elas se encaixaram nesse mundo. Se a senhora podia nos fazer um contexto histórico para organizar mais ou menos os pensamentos na nossa cabeça. Não é isso, Rauan? É verdade, é verdade. Acho que ninguém melhor do que a Carla Micheli, nós somos ex-alunos, como ela citou aqui, ninguém melhor do que ela para nos explicar de fato sobre isso, sobre como surgiram e como se encaixaram tão bem até o mundo de hoje, né? É isso, são formas diferentes de pensar uma realidade, né? O pensamento científico, né, onde se inscrevem a sociologia ou o direito, ele só é consolidado com o que nós chamamos de período moderno, principalmente na fase iluminista. A filosofia é um pensamento mais antigo. A filosofia nasceu na antiguidade clássica, numa substituição às explicações mitológicas. Então, muito comumente, as pessoas utilizavam as narrativas mitológicas para explicar tanto o mundo social quanto o mundo natural. Mas uma série de acontecimentos históricos foi gerando nas pessoas uma necessidade de racionalização dessas explicações. Então, estou falando aí do surgimento das cidades. Eu estou falando, portanto, da vida comum e da política, o surgimento da ética que se impôs, porque a vida em sociedade é uma vida que precisa ser dimensionada corretamente, já que o que nós fazemos tem impacto sobre a vida de outras pessoas. Eu estou falando de fenômenos como as navegações, que fizeram com que as pessoas conhecessem outros territórios e descobrissem ali a existência de outras formas humanas. Então, a diversidade precisou ser pensada nesse contexto. O desenvolvimento do pensamento abstrato, inclusive com a matemática, com o alfabeto, o surgimento do calendário. Então, fatores históricos concorreram para que as pessoas sentissem a necessidade de explicações racionais, já que as explicações mitológicas eram, muitas vezes, explicações que não encontravam correspondência na realidade. Explicações mitológicas que, via de regra, são explicações espetaculares, né, que muitas vezes fogem dessa lógica de uma explicação mais racional. Então, gradativamente, nós tivemos essa substituição das explicações dadas pelos mitos pelas explicações racionais. E aí nós temos alguns pensadores que são muito importantes para esse período, né? Por exemplo, Tales de Mileto é considerado um grande expoente do pensamento racional que ajudou na promoção dessa transição, porque ele começou a observar a realidade a partir dos elementos que estavam mais próximos, para elaborar uma cosmovisão. Então, as explicações deixaram de ser baseadas na intervenção dos deuses, como era na mitologia, e elas passaram a ser dadas a partir da nossa capacidade de entendimento, de racionalização e de explicação da realidade. Então, ele começou a olhar para os elementos da natureza e percebeu que na composição desses elementos existem todos eles a água. Então, ele, a partir daí, inferiu que tudo surgiu da água. E outros autores, depois dele, foram dando, obviamente, outras explicações, né? E aí eu posso citar inúmeros, inclusive o próprio Pitágoras. Então, são pensadores importantes para esse momento, porque eles começam a mostrar que nós temos capacidade de racionalizar as explicações. E aí, esse primeiro momento da filosofia foi o momento de elaborar essa cosmovisão. O segundo momento nós chamamos de antropológico,
que aí é quando nós temos as primeiras grandes indagações trazidas por Sócrates, que é considerado um dos principais pensadores no sentido da popularização do pensamento racional. Porque Sócrates, engraçado, né? Sócrates talvez não tenha achado importante deixar escrito o seu pensamento. Então, tudo que nós sabemos acerca de Sócrates é em virtude do trabalho que foi desenvolvido por seus discípulos, principalmente Platão. Então, Sócrates fazia com que as pessoas pensassem sobre as ideias prontas, porque nós reproduzimos uma série de verdades, mas nós não pensamos sobre essas verdades. Sócrates, inclusive, dizia que a mãe era parteira, ela libertava corpos e ele libertava as almas. Então, a sua missão era fazer com que as pessoas refletissem. Ele ia para frente do fórum, por exemplo, isso lá na Grécia Antiga. E quando as pessoas saíam do fórum, se dizendo injustiçadas, porque via de regra, independente de qual seja a pena, as pessoas acham que a justiça não foi feita. E aí ele começava a indagar, né? Quando as pessoas se diziam injustiçadas, mas o que é a justiça? Porque nós nos dizemos injustiçados, mas será que nós pensamos sobre o que é justo? E aí as pessoas começavam a responder, a justiça é fazer o bem. Mas o que é o bem? Então, o bem é a maior das virtudes. Mas o que é a virtude? E as pessoas começavam a perceber que elas não sabiam do que elas estavam falando. E na grande maioria das vezes nós não pensamos sobre o que, nós simplesmente reproduzimos ideias prontas, nós não refletimos sobre essas ideias. Então, Sócrates ajudou muito a promover essa reflexão. Obviamente, a gente está falando de um contexto em que ainda havia uma oscilação muito grande no regime político, né? Ainda numa transição da aristocracia para a democracia, uma democracia altamente questionada. Inclusive, o próprio Platão faz uma crítica à democracia ateniense. E, em virtude dessa posição que Sócrates ocupa na cidade de Atenas, inclusive com a legião de fãs, se Sócrates fosse vivo hoje, seria um dos maiores influenciadores digitais. Teria uma legião de perseguidores na internet. Seria um sucesso Sócrates hoje nas mídias, no contexto das mídias sociais. E aí, ele tinha uma sedução muito grande, ele atraía muito, principalmente os jovens, que adoravam, né, presenciar, adoravam vivenciar as reflexões socráticas. E o método que foi inaugurado também por Sócrates, né, depois apresentado com maior rigor por Platão, que é a maiêutica, né, que faz com que, a partir da indagação, as pessoas sejam levadas a um pensamento mais sistemático, a um pensamento mais elaborado. E aí, em virtude disso, Sócrates foi considerado alguém perigoso para a cidade. Foi acusado de estar corrompendo a juventude, de estar apresentando outros deuses para a cidade de Atenas, né, ainda numa influência muito grande da mitologia, né, em que os deuses é que exercem ingerência sobre a cidade, cada cidade tem o seu repertório de deuses, e por isso ele foi levado a julgamento. Abriu mão, o julgamento de Sócrates é um dos mais estudados da história, né, inclusive é obrigatório para quem é estudante de direito. Ele abriu mão da defesa, porque ele não acreditava que tivesse cometido algum crime, e ele foi condenado, por questões políticas, né? A democracia ateniense condenou Sócrates, e ele foi condenado à morte. Inclusive, Sócrates era tão ético, assim, tão responsável, e é tão importante a gente resgatar o pensamento socrático, principalmente nesse contexto em que nós vivemos, em que as pessoas questionam muito as instituições, desacreditam muito das instituições. E, às vezes, em virtude do posicionamento ou do comportamento de um indivíduo. E aí, Sócrates foi condenado pela democracia ateniense, no julgamento extremamente controverso. Ele teve, por causa dos seus discípulos, a oportunidade, inclusive, de sair da cidade de Atenas e ir para outro lugar, né, escapar da condenação. E ele próprio disse, eu posso não concordar com absolutamente nada do que foi feito, mas eu jamais descumpriria uma ordem da justiça de Atenas. O respeito às instituições, né? Então, isso é muito valoroso. E aí foi condenado à morte, né? Em Atenas, obviamente que o indivíduo condenado à morte, ele tinha que se suicidar, porque era inconcebível um indivíduo matar outro indivíduo,
né? Não se mata, principalmente um cidadão, a pessoa que convive com você na mesma cidade. Eticamente, isso é inaceitável. E aí ele tomou o veneno e acabou morrendo. Esse período em que ele esteve, ele passou muito tempo na prisão antes da morte. E foi um período de muita lucidez. Inclusive, os discípulos o visitavam muito na prisão, e foi nesse momento também que Platão conseguiu obter os melhores diálogos com Sócrates, porque havia muita lucidez no pensamento de Sócrates, ele estava muito tranquilo do que precisava ser feito. Então, a República, por exemplo, de Platão é baseada nesses diálogos, e são diálogos realmente muito inspiradores. A República é um texto que trata de justiça. O que é a justiça, como ela se realiza. E na concepção de Platão, e aí quando a gente está lendo Platão, a gente está lendo dois autores ao mesmo tempo, né? Porque é Sócrates e Platão ali, na República. Misturados. E a justiça é algo que não se realiza no plano pessoal. Porque no plano pessoal, nós privilegiamos os nossos próximos, né? Nós agimos de maneira, muitas vezes, passional. A justiça só se exerce no plano da cidade. E aí ele discute isso em A República, que é um texto primoroso, espetacular, que, obviamente, para quem é estudante de direito, torna-se obrigatório. Então, é assim que nasce o pensamento filosófico. O direito se insere no campo dos costumes, inicialmente, pela necessidade de pensar a organização da vida em sociedade. O próprio Aristóteles falava sobre isso em A Política, né? A cidade é o império das leis, porque é na cidade que há essa organização dos indivíduos, né? É lá que eles podem se realizar. E isso tem que ser feito, obviamente, a partir de critérios rigorosos, impessoais, que façam com que todos os indivíduos tenham direito a acessar aquilo que é fundamental para a sua dignidade. E a sociologia é uma ciência que só se desenvolve no século XIX. Então, ela nasce num contexto também muito específico, que é o contexto da Revolução Industrial, para tratar de todas as transformações, porque a Revolução Industrial não foi somente a mudança de um modo de produção. A Revolução Industrial provocou uma mudança na vida das pessoas, na forma como elas habitavam, na forma como elas compreendiam a realidade através de influências religiosas, culturais, políticas. Mudou a vida das pessoas completamente. Então, deu uma guinada. As pessoas tiveram que migrar para os centros urbanos em péssimas condições. Aí não havia regulamentação da jornada de trabalho, né? Esse trabalho que agora passou a ser livre e assalariado, mas que não tinha nenhuma tutela do Estado. Então, as pessoas submetidas a péssimas condições de trabalho. E, nesse momento, também surgiram grandes mobilizações, né? Manifestações que ficaram muito conhecidas na história, porque eram, por vezes, muito violentas. Então, a sociologia nasce para explicar o que está acontecendo, mas nasce também para oferecer um mecanismo de acomodação, através do positivismo, que foi a primeira corrente sistematizada de pensamento social. E como disciplina autônoma, o direito também se insere nesse período, que é considerado, dentro da modernidade, o período do iluminismo, que é quando nós temos o ápice do conhecimento científico, né? Quando definitivamente o conhecimento científico começa a se impor, inclusive sobre as explicações religiosas, sobre as explicações filosóficas, sobre o senso comum. E aí o direito também emerge como essa disciplina autônoma, separada, inclusive, da religião, porque durante todo o período medieval não havia essa separação, né? O período medieval foi caracterizado por essa junção entre Estado e igreja, entre religião e política. Então, o direito muito a serviço dessa relação. Então, como disciplina autônoma, é também fruto da modernidade, né? De um projeto, principalmente, que se concretiza na fase iluminista. Perfeito. Professora, Sócrates, é justo você dizer que Sócrates começou a sistematizar o pensamento na cabeça das pessoas, com as suas perguntas e indagações, é isso? É exatamente isso. Através de um método, porque as pessoas precisam chegar a esse entendimento da realidade. E isso só pode ser feito através das indagações. É tão interessante porque, num dado momento, as pessoas se irritavam com Sócrates, já que ele ficava constantemente indagando, né, e as pessoas apresentando ali as ideias já feitas, né, as ideias que elas recebem
do processo de socialização, e elas ficavam chateadas, só que se perguntavam, mas o que é tal coisa? Mas o que é tal coisa? E, num determinado momento, elas respondiam dizendo, fazendo indagação, eu não sei, diga você o que é. Foi daí que, muito provavelmente, surgiu a frase, só sei que nada sei, que é atribuída a Sócrates, né? É claro que Sócrates entendia a sua limitação diante do conhecimento, né? E todo homem sábio entende que o conhecimento é muito vasto, né? Só o ignorante tem certeza de todas as coisas. Quanto mais você estuda, você descobre o quanto você é insignificante diante do conhecimento, assim, o quanto você sabe pouco diante da vastidão do conhecimento. Então, é claro que ele sabia de muita coisa, né? Essa frase, só sei que nada sei, ela não pode ser levada ao pé da letra. É claro que ele sabia de muita coisa, mas ele também tinha muita consciência, né, enquanto ser humano, da sua limitação diante do conhecimento. Isso que é mais importante no indivíduo. E aí quem fala muito também sobre isso é Aristóteles, que é o autor desse pensamento antigo, né? É um dos autores que se destaca por causa da sua contribuição, inclusive para pensar a empiria, né? O conhecimento empírico, a necessidade de olhar para a realidade e, a partir dela, dar uma explicação. O Aristóteles, portanto, ele se afasta muito do pensamento de Platão. É interessante, porque assim, o Platão foi discípulo de Sócrates e Aristóteles foi discípulo de Platão. Mas é como se nós tivéssemos assim, uma escalada do conhecimento, né? O discípulo superando o seu mestre, o que é a coisa mais linda que pode existir do conhecimento. Né? Eu que sou educadora, quando eu vejo um aluno assim que apresenta uma tese que eu jamais imaginei que aquilo ali seria possível, assim, me enche de orgulho, sabe? Porque é a ideia da evolução do conhecimento, da superação do conhecimento. E aí, Aristóteles foi discípulo de Platão, né? Estudou na Academia de Platão, que foi uma academia muito importante na Antiguidade, né? Lá que nasce, inclusive, essa ideia do saber formal, né? Do ensinar os indivíduos, e Platão era muito primoroso nessa formação, que ele acreditava que deveria ser integral. Ele achava que o indivíduo ele não pode desenvolver somente o intelecto, né? Ele tem que desenvolver o corpo, ele tem que ser pensado de forma integral. E Aristóteles teve a oportunidade de ir para Atenas estudar na Academia de Platão. Então, ele foi um discípulo, e Platão considerava Aristóteles um dos seus alunos mais valorosos. E ele dizia isso, daí eu não posso dizer não, porque os meus são ciumentos, né? Eu não posso dizer quem é melhor. Rapaz, dá confusão. Dá briga. É verdade. Aí Platão dizia que Aristóteles é diferenciado, né? Aristóteles deu nome. Se ela disser que tem uma turma diferenciada, dá uma confusão na quinta série tão grande. A confusão é grande, não posso nem usar. Eu não sei para ti, Silvano, mas me dá uma nostalgia, assim, ouvir a Carla Michele falando, um overview do que a gente passou no nosso semestre com ela, e, de fato, uma saudade do que a gente viveu, e eu espero viver novamente esse conteúdo todo em ciência política, tá? Pois é. E aí eu tenho um questionamento dos que eu já tinha, e aí deixar a Carla Michele falar, a gente fica até sem dúvida, porque ela discorre de uma forma tão natural que vai tirando todas as suas dúvidas, Exatamente. todas as perguntas que a gente tem na mente em fazer e já vai sendo esclarecida, né? Existe um vácuo, professora, na evolução do pensamento filosófico entre pensadores e o surgimento da sociologia. Você pode discorrer sobre o contexto para a gente ficar um pouco mais claro? É um período histórico, porque o nascimento da filosofia ocorre na antiguidade, né? A gente está falando ali do 5º século antes da era cristã. Então, a sociologia, as ciências sociais, de uma maneira geral, elas só se consolidam no século XIX. Então, é muito tempo de história. E, assim, durante muito tempo, nós tivemos uma influência muito forte do pensamento filosófico. Então, na antiguidade, nós temos esses grandes expoentes, Sócrates, do período antropológico. Sócrates, Platão, Aristóteles. E aí nós entramos na filosofia medieval, com as primeiras indagações que diziam respeito a uma necessidade, aí eu já estou falando do fim do Antigo Império Romano,
e a necessidade de a Igreja Católica, né, o cristianismo, passar a ser a instituição dominante, que foi durante todo o período medieval. Então, a primeira escola, que é chamada de patrística, ela teve como principal representante Agostinho de Hipona. E é tão interessante, vejam, a influência desses pensadores antigos. Porque nós falamos deles, a filosofia contemporânea resgata esses autores antigos, o direito constantemente precisa beber desses pensadores antigos, e eles exerceram uma influência muito forte durante o período medieval. Por exemplo, a República de Platão é uma inspiração para a Cidade de Deus de Agostinho de Hipona. Uhum. Então, aquilo que a gente vê no pensamento de Platão, né, inclusive essa divisão de um mundo sensível, um mundo inteligível, é o que inspira o pensamento de Agostinho, né? No primeiro momento, a patrística tinha como principal objetivo mostrar para as pessoas a importância de Deus, para que elas se convertessem, né? A gente está falando de um período aí em que a maior parte da população, né, ainda era pagã, então havia necessidade de conversão desses indivíduos. E Agostinho dá uma contribuição importante. Ele que tem uma história que é incrível de ser contada, né? Inclusive tem um texto autobiográfico, Confissões, que eu recomendo a todas as pessoas, porque é realmente um texto muito inspirador. E que ele fala da conversão, né? Quando ele se converteu ao cristianismo, porque a conversão dele foi tardia, né? A mãe, uma sofredora, coitada, a mãe sofreu muito porque ele vivia, né, das orgias, do mundo, né, das coisas boas da vida, né? Aproveitou demais, aproveitou inclusive excessivamente, né? E aí, ele representa esse momento, a gente está falando ali mais ou menos do século V, e o período medieval e a influência da filosofia medieval vai até mais ou menos o Guilherme de Ockham, que é o autor que abre as portas para a modernidade, né? Mas ainda vinculado à Igreja Católica. E aí nós temos uma influência muito forte também nesse período das teses de São Tomás de Aquino, já no período que é chamado de escolástica, que foi importantíssimo, inclusive, para o desenvolvimento das universidades, para o desenvolvimento e a retomada dessa lógica da racionalização, das explicações. E aí, se Platão foi a grande referência para Agostinho, a grande referência para Tomás de Aquino é Aristóteles. Porque com o período já da escolástica e as pessoas já desacreditando, né, das explicações religiosas, porque aí a gente já tem o início da modernidade e as pessoas já querendo explicações racionais, Aristóteles era muito isso, né? Aristóteles traz a empiria, que é olhar para a realidade e, a partir dela, compreender os fenômenos naturais e sociais. E Tomás de Aquino tinha uma missão: fazer com que as pessoas acreditassem na existência de Deus. E tinha que comprovar isso. Então, ele traz bases científicas para mostrar que Deus existe, num pensamento extremamente complexo, extremamente bem construído, com base numa teoria que foi desenvolvida por Aristóteles na Antiguidade, que explica as causas, né, de todas as coisas. Assim, tudo que existe está baseado em questões materiais. Então, ele vai explicar isso a partir de uma teoria da causalidade, e essa teoria é utilizada por Tomás de Aquino para mostrar quais são as vias que comprovam a existência de Deus. Então, ele dá uma resposta para um momento que as pessoas estavam querendo explicações racionais, tentando fugir da influência das ideias religiosas. Ele diz, não, peraí, aqui no campo da religião, da filosofia medieval, nós podemos explicar de maneira racional a existência de Deus. E aí o texto é primoroso, né? O texto é construído de uma forma bastante sistemática, bastante organizada. É lindo de se ler. Obviamente complexo, né? Mas é lindo de se ler. Então, nós temos esse período todinho de influência da filosofia, seja a filosofia antiga, seja a filosofia medieval. Quando é que a filosofia começa a ser questionada? No período iluminista. Dentro de um projeto de modernidade que faz com que a ciência ocupe um protagonismo muito grande na vida das pessoas. É quando a ciência começa a dizer assim, olha, senso comum, religião, filosofia, são conhecimentos secundários.
nós devemos acreditar somente na ciência. Então, isso aí é fruto de um projeto de modernidade. Só que quando a gente abre mão, por exemplo, desse conhecimento filosófico, a gente perde uma dimensão humana que é fundamental, inclusive, para lidar com a técnica e com a ciência. E aí, na filosofia contemporânea, nós temos um resgate, principalmente do debate ético. Isso está presente, por exemplo, na formação que vocês recebem no ensino superior, com o resgate dessas disciplinas de filosofia e ética. Porque o indivíduo, se eu pedir a qualquer pessoa para tirar essa cadeira daqui e colocar lá fora, vai ser fácil. Qualquer indivíduo pode fazer isso. Mas um indivíduo que vai me alertar sobre as condições climáticas às quais essa cadeira vai estar submetida, que vai gerar um desgaste, que vai gerar um prejuízo. Ou seja, ele está pensando sobre as consequências do que vai acontecer com a cadeira lá fora. Então, levar a cadeira para fora, todo mundo leva. Mas quem é que consegue dimensionar corretamente as consequências disso? E aí, a gente precisa da filosofia. A gente precisa da filosofia. Hoje, o debate, por exemplo, sobre inteligência artificial é um debate filosófico. Quais são os limites éticos no uso da inteligência artificial? Quais são os limites éticos para o desenvolvimento científico e tecnológico? Nós precisamos da filosofia. Quais são os limites de utilização dos recursos naturais diante de extremos climáticos? Nós precisamos da filosofia, porque sem ela nós nos embrutecemos. Nós nos tornamos simplesmente executadores de tarefas que não conseguem pensar sobre o que estão executando. Então, é importantíssimo, né, resgatar esse pensamento na contemporaneidade. Professora, eu observando aqui tranquilamente tudo que a senhora discorreu, e a gente percebe o seguinte, e me corrija se eu estiver errado. Lá no início, a senhora falou sobre a mitologia e como ela era usada sobre a população. De repente começou a não fazer sentido, né, Raul? Verdade. E aí você teve os filósofos que vieram e trouxeram a racionalidade. Racionalizaram aquilo que a população precisava entender, com aquilo que os conceitos que a população precisava entender. Aí você tem um vácuo, como o Raul falou, e, de novo, você tem a religião com uma incidência muito grande. E aí o surgimento de novo da filosofia e dos conceitos para tentar racionalizar com Santo Agostinho aquilo que é real. Mostrar para as pessoas que existe um sentido naquilo. Agora nós estamos de novo nesse mesmo caminho. A inteligência artificial vai fazer de novo, vai trazer de novo a necessidade dos filósofos pensarem, espera aí, o que é o limite aqui entre o que eu posso explicar, o que eu devo explicar. Não é nem o que eu devo, é o que eu posso explicar, como eu devo explicar para que as pessoas entendam de forma racional. É isso. É exatamente isso, Silvano. E aí nós temos isso muito fortemente nessa fase contemporânea da filosofia. Então, por exemplo, autores que se inserem no século XX, que propõem essa discussão, principalmente os autores da chamada Escola de Frankfurt, ou indústria cultural. Eles inserem esse debate sobre o embrutecimento das pessoas. O quanto as pessoas, por causa do desenvolvimento tecnológico, são autores que estão fazendo uma crítica muito grande a essa comunicação mediada pelos meios de comunicação, que produzem coisas para entreter, que produzem coisas para serem consumidas massivamente. Então, quanto mais simples, mais essas coisas vão vender. Veja que esses autores estão no século XX, no início do século XX, eles não pegaram a era do TikTok, viu? Então, veja que hoje eles estariam desesperadíssimos por causa da efemeridade, né? Da quantidade de coisas superficiais, inócuas, que não servem para absolutamente nada, a não ser um entretenimento vazio, né? Desprovido
de qualquer intenção de educar, de formar, de gerar reflexão, de gerar pensamento. Pelo contrário, faz com que as pessoas fiquem na inércia, porque um indivíduo passa horas ali rolando o feed, né, o cérebro apodrecendo e ela ali rolando o feed dela, vendo coisas que daqui a pouco, inclusive, ela não sabe mais nem o que viu. Porque ela não para pensar, não existe o tempo da maturação. Então, esses teóricos estavam fazendo uma crítica ao cinema hollywoodiano, ao rádio, que foi um instrumento de dominação política muito forte, atuando principalmente em fazer com que as pessoas se sensibilizassem, se emocionassem, ou seja, deixassem de utilizar a razão e utilizassem muito mais a comoção. Então, a técnica para fazer isso. E esses autores, Adorno, Horkheimer, Walter Benjamin, que é um autor importantíssimo para pensar o que ele chama de a era da reprodutibilidade técnica. Como essa lógica de reproduzir, inclusive obras de arte, gera a banalização dessas obras. Então, uma coisa é quando você, diante, por exemplo, de uma pintura de Leonardo da Vinci, ficava em êxtase, refletindo sobre o que aqueles traços representavam, sobre um momento de desenvolvimento, que é o primeiro período da modernidade, chamado de renascentista, e que foi caracterizado por um realismo muito grande, e você ficava pensando sobre aquilo ali, pensando sobre o contexto histórico, pensando como ele retrata, por exemplo, a Mona Lisa, pessoas reais, você ficava imaginando quem era aquela pessoa, né? E que traços são aqueles que fazem com que, inclusive, você tenha a sensação de que o quadro está lhe perseguindo, que ela está olhando para você. Que técnica é utilizada para garantir tanto, transferir tanto realismo para uma obra de arte? A partir do momento em que você pode reproduzir isso infinitas vezes, a obra perde a sua aura. Ela perde essa condição. Por quê? Porque a obra está na capa de um caderno, a obra está numa estampa de uma camisa, a obra está em todo canto. E aí você passa por ela e nem percebe mais essa obra. Então, nós vamos cada vez mais nos embrutecendo, nós vamos perdendo a capacidade de observar o belo, de contemplar o belo, de refletir sobre as coisas. Essa crítica que eles estão fazendo. O cinema hollywoodiano, né? Eles contam, inclusive, que certa vez tiveram a oportunidade de entrevistar um diretor de cinema de Hollywood e ele disse assim, olha, eu tenho que pensar num produto que seja consumido por uma criança de 5 anos de idade. Só que esse produto não é destinado a uma criança de 5 anos de idade. É destinado a um adulto que vai para uma sala de cinema e ele absorve aquilo ali com a mentalidade de uma criança de 5 anos de idade. Então, nós somos infantilizados. E essa audiência, portanto, ela se torna extremamente passiva. Então, esses autores tinham um pensamento muito crítico e extremamente pessimista em relação à emancipação humana. Porque se nós não temos a capacidade de refletir, de pensar, como é que a gente vai lidar com os grandes problemas da sociedade? Como é que a gente discute os grandes problemas da humanidade se nós não temos mais essa capacidade reflexiva, se nos tornamos reféns desses meios? Então, esses primeiros autores são extremamente críticos, né? Eles viveram, inclusive, a ascensão do nazismo, tiveram que sair da Alemanha, deixar a Alemanha em virtude disso. E aí, o que mais teve uma produção longeva foi o Habermas. Então, o Habermas, da década de 60, tem muito essa visão da escola de Frankfurt, mais raiz, né? O Habermas, por exemplo, produziu um livro chamado Mudança Estrutural da Esfera Pública, e que ele diz, olha, essa fase que nós estamos da imprensa, ele faz um histórico do desenvolvimento da imprensa. Né? A primeira fase, a fase para mandar informações sobre comércios distantes, né? Porque era feito através dos comerciantes que faziam praça e levavam informações sobre comércios. A segunda fase, que é da imprensa literária, importantíssima para a Revolução Burguesa, na França, a Revolução de 1789. E a terceira fase, essa fase da imprensa que tem que produzir notícia para o menino de 5 anos consumir, que tem que produzir a notícia que é de fácil digestão, que todo mundo vai entender. Então, ao simplificar excessivamente,
faz com que os indivíduos percam a capacidade de refletir. Quando, por exemplo, não apresenta enquadramentos interpretativos plurais, não apresenta profundidade de conteúdo. Como é que a gente discute alguma coisa se a gente não tem o argumento que é dado pela profundidade do conteúdo? Então, esse é o Habermas de mudança estrutural da esfera pública, o Habermas da década de 60 do século XX. Como ele continuou produzindo, o Habermas mais próximo da nossa época começou a falar sobre uma teoria da ação comunicativa. E aí ele resgata muito, e isso é uma inspiração muito forte, inclusive, para esse incentivo da composição voluntária, que está muito presente hoje no direito brasileiro. Verdade. Essa lógica de que nós somos seres dialógicos. Nós somos capazes de estabelecer relações através da comunicação que nos levam ao entendimento. Nós somos capazes disso. Então, ele faz uma distinção entre esse mundo vivido, que é o mundo das nossas relações, é onde nós convivemos, e o mundo sistêmico, que é o mundo da técnica, o mundo da ciência. O que foi que aconteceu na modernidade, por causa dessa supremacia do conhecimento científico? O mundo sistêmico aprisionou o mundo vivido, a tal ponto que as pessoas não conseguem resolver os seus conflitos sozinhas, porque elas não são treinadas para isso. Então, tem um conflito, recorre à justiça. Eu lembro, inclusive, nas minhas aulas, de uma série que foi produzida por um desses programas aí dominicais, que trata exatamente dessa situação da incapacidade das pessoas de resolverem os seus problemas. E aí tem um episódio que é com duas personagens vizinhas e uma se sentia profundamente incomodada porque a vizinha, ao abrir e fechar o portão, tinha aquele ranger do portão. E ela pediu encarecidamente para a vizinha resolver o problema. Uma gota de óleo resolveu o problema, né? Mas a vizinha se recusou, fazendo birra. E a questão foi parar no Tribunal de Justiça de São Paulo. Como se as pessoas que estão lá, magistrados, desembargadores, passassem o tempo todinho brincando de bila, brincando de bola de gude. Não tivessem o que fazer para um negócio desse chegar a uma instância dessas. Então, isso revela a nossa incapacidade de resolver problemas. Então, assim, hoje o direito brasileiro está muito voltado, né, para essa lógica que foi desenvolvida por Habermas como a ação comunicativa, que se estabelece a partir da relação dialógica. E o novo código, que não é mais tão novo, né, de processo civil, incentiva muito essa coisa da composição voluntária, né, de que os indivíduos eles possam chegar a um entendimento. E há uma série de profissionais hoje que se especializam nisso, né, sim. Que trabalham muito com essa lógica do direito restitutivo, de que é possível buscar acordos, que isso, inclusive, financeiramente é muito mais vantajoso do que a litigância. Verdade. Então, isso é baseado nessa lógica de Habermas, que é de um autor mais contemporâneo e mais otimista em relação ao ser humano. De que o ser humano é possível, assim, de que o ser humano é viável. Ele pode ser resgatado ainda. Ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo. Mas essas medidas, professora, foi necessário colocar no código uma medida onde o fórum multiportas, onde você vai ter mediação de conflitos, você vai ter vários outros acessos para poder, foi necessário a gente taxar isso em um código para poder ser aplicado. Pois é, aí tem isso também, né? Assim, a necessidade. É claro que o direito tem como primeira função educar as pessoas. O direito, a lei não é para punir. A lei tem um caráter educativo, tanto é que ela tem que ser pública, né, para que as pessoas conheçam e, portanto, evitem os conflitos. Mas é claro que, no nosso caso, é assim, essa discussão que Habermas propõe, né? Essa colonização do mundo vivido pelo mundo sistêmico. Então, parece que, no nosso caso, tem que ter lei para resolver tudo, né? Tem que ter um mundo sistêmico ali atuando, porque, do contrário, né, os indivíduos, inclusive, têm ali um pezinho na barbárie. Né? Eles querem resolver com as próprias mãos, assim, não raro a gente vê isso, até porque é uma outra discussão. Nós temos uma cultura extremamente autoritária, né? E isso aí a gente vai buscar também nos clássicos da sociologia brasileira, os donos do poder, né? A gente vai buscar lá no Raimundo Faoro, José Martins dos Santos, o próprio Gilberto Freire, o Sérgio Buarque de Holanda,
que discutiram muito bem o que é essa lógica do mandonismo no Brasil, desse autoritarismo arraigado na nossa cultura, né? Então, assim, a gente muitas vezes recorre ao mundo sistêmico pela incapacidade mesmo, porque não fomos treinados, né? Não tivemos essa habilidade de discutir os nossos problemas, de resolver os nossos problemas de maneira voluntária. Isso é um problema muito sério da sociedade brasileira. Inclusive, gera um problema muito grande na justiça, que é a morosidade, porque aquilo que é realmente importante tem que ceder espaço para a mulher do portão, né? Verdade. Professora, a gente não sente nem vontade de interromper, né, quando ela está falando, mas vai desenhando aqui na cabeça da gente o ciclo do mundo. E eu vou voltar de novo lá para a mitologia, que criava as fantasias, que foram desmistificadas, e aí os filósofos começaram a raciocinar e a pôr a população para pensar, e passa-se por aquele período que a gente teve de vácuo, quando Santo Agostinho começa de novo a fazer as pessoas raciocinarem, e aí a gente vem para o século em que é justo dizer que o século XX foi o século que teve o maior número de acontecimentos importantes no mundo depois de Cristo. Alguns historiadores, por exemplo, o Eric Hobsbawm, diz que o século XX foi um século perdido. Porque nós tivemos, no século XX, 2 grandes guerras mundiais, né? E isso fruto do desenvolvimento tecnológico e científico. Vejam, quando a ciência ganhou essa supremacia, inclusive se opondo ao pensamento filosófico, né? E é bom que se diga que a ética é um conteúdo, é um tema, é uma disciplina da filosofia. E aí nós tivemos, além de 2 grandes guerras mundiais, conflitos regionais muito graves. Nós tivemos regimes totalitários, como o nazismo, o fascismo, o stalinismo, o leninismo. Então, foi um século considerado por grandes historiadores, como Hobsbawm, perdido, né? Do ponto de vista da ausência de um conhecimento realmente criativo, um conhecimento que servisse para fazer com que os nossos problemas fossem minimizados. E aí nós temos, por exemplo, do ponto de vista da produção, o Fordismo no século XX, que incorporou, obviamente, os trabalhadores numa sociedade de consumo, mas que nos legou todas as questões ambientais pelas quais estamos passando hoje. Porque nós somos herdeiros dessa lógica do hiperconsumismo, né? De um período em que as pessoas acreditavam, o Fordismo deriva aí da indústria automobilística, né? Fordismo por causa do Henry Ford, que começou a desenvolver um período que o consumo precisava ser reativado, e ele pensou no modelo de carro para consumo massivo. O carro tinha que ser rapidamente produzido, ser colocado rapidamente no mercado, e o trabalhador podia comprar, né? O trabalhador que, no século XIX, na época do Taylorismo, né? Principalmente Taylorismo sanguinário, não tinha direito nem a comer, no século XX, comprando carro. E aí, o carro, a indústria automobilística, por si só, ela já é altamente poluente. Ela já é um desastre. E para você ter carro rodando, você tem que ter combustível, combustíveis fósseis. Aí você tem que ter estrada, vai desmatando para passar asfalto no meio das florestas. Então, assim, você tem uma série de problemas que decorrem disso aí. E, principalmente, essa cultura do consumo. Porque quando o trabalhador botou na cabeça que podia comprar o carro, ele diz, eu compro o carro, eu compro a casa, eu compro o carro, eu compro. E tá aí a gente hoje, né? Comprando tudo. Comprando tudo. Compra o que não precisa para mostrar o que não é, para pagar com o que não tem e ficar endividado, né? Ainda tem esse problema. É isso mesmo. Então, eu tava com saudade de ouvir isso. Seríssimo, o negócio é complicado. Eu ainda tem tigrinho agora, né? Influenciador aí no TikTok, né? Mandando o povo jogar. Então, assim, século XX realmente, do ponto de vista, né, do conhecimento libertador, da emancipação que foi prometida pelo projeto de modernidade. O projeto iluminista dizia assim, olha, a técnica, a ciência vai libertar o homem dos trabalhos pesados, vai fazer com que as pessoas possam dispor do seu tempo para autodesenvolvimento, para estudar mais, vai cuidar da sua família, né? Afinal de contas, as pessoas precisam viver fora do mundo do trabalho.
E o desenvolvimento tecnológico e científico iriam ajudar muito nesse sentido. Aí o que foi que aconteceu? Tá aqui, ó, o nosso gerente, né? Sai do trabalho, mas o trabalho sai dele? Não, porque ele tem uma tecnologia aí que tá o tempo todo tendo que responder, principalmente em Black Friday, né, meu amigo? Tendo que responder aí o cliente que fica mandando mensagem, quer dizer, tá fora do trabalho, mas o trabalho não sai de você. O trabalho lhe persegue. E aí, claro que isso tem consequências. Estamos vivendo numa sociedade adoecida. Não é o seu caso, porque você adora o seu trabalho. Vai ficar registrado aqui. Mas estamos vivendo numa sociedade adoecida. Adoecida porque as pessoas não encontram mais sentido em outras coisas. Elas passaram a viver para o mundo do trabalho porque falta cuidado para as pessoas, né? A mulher, por exemplo, que continua ocupando esse espaço no lar, né? Porque ela continua sendo a responsável pela procriação, pela reprodução. Então, a gente tem que pensar na mulher como fundamental para a existência humana. E quem está cuidando desses filhos? Então, assim, cada vez mais nós vemos pessoas que padecem de cuidado, de assistência, de instituições que realmente funcionem, de uma família que funcione, que dê um amparo, que cuide, né? Cada vez mais as pessoas crescendo por conta própria. Então, isso é muito preocupante. E aí a gente fala de coisas hoje que algumas décadas atrás eram impensáveis, de doenças que decorrem do mundo do trabalho. Então, é um projeto que não se cumpriu. O projeto de modernidade prometeu muita coisa, mas fez igual candidata aqui em período eleitoral. Promete e depois que passou o período eleitoral, esquece a promessa. Então, o projeto não se cumpriu. E aí, o que é que a gente precisa agora? A gente precisa resgatar a reflexão. É por isso que a filosofia é tão importante hoje para as pessoas. E é por isso que, por exemplo, as grandes corporações utilizam filósofos nas suas consultorias. Deveria ser um cara técnico da área de gestão, deveria ser... Não! O pessoal está trazendo filósofo para dentro das organizações para pensar as consequências, porque isso causa prejuízo também do ponto de vista da produtividade. Então, tem que pensar seriamente essas questões, né? Hoje a gente tem trabalhado muito nas organizações esses pilares da sustentabilidade, né? Do desenvolvimento sustentável dessas organizações, pensando as questões que dizem respeito à governança corporativa, as questões sociais, as questões ambientais. Isso tudo hoje, obviamente, como fruto da necessidade de resgatar a filosofia nas nossas relações. Temos a necessidade de pensar. Temos a necessidade de refletir. E aí, assim, volta-se lá para o começo. Vamos pensar de novo como estão as nossas relações, como elas estão influenciando no nosso dia a dia, no dia a dia das nossas empresas, no dia a dia das nossas crianças, das nossas mentes. Essa talvez seja a maior prova da importância da filosofia e da sociologia no mundo atual. É fundamental. Silvano, para que as pessoas possam agir eticamente, a vida em sociedade impõe isso, o agir responsável. Quando eu faço alguma coisa, eu tenho que ter consciência de que isso tem consequências na vida de outras pessoas. Então, eu tenho que ter responsabilidade sobre o que eu estou fazendo. E isso tem que ser ensinado. O campo da ética, e os antigos falavam muito isso, impõe 3 constituintes. Você tem que ter um agente consciente. Então, é esse indivíduo, inclusive, capaz de se autodeterminar. Eu nem preciso que a lei me diga que eu tenho que parar num sinal. Eu não preciso que tenha um fotossensor para me punir, porque eu sei que o pedestre tem que atravessar naquele momento, porque eu sei que o veículo que está na outra via tem que atravessar naquele momento. Eu não vou enganar as pessoas, eu não vou mentir para as pessoas, eu não vou trapacear, porque eu sei que isso causa dano, causa prejuízo para alguém. Então, eu tenho que ter um agente que tenha consciência dessas coisas, que entenda o outro também como um indivíduo. O outro não é meu objeto, o outro não pode ser pensado como esse microfone que eu manipulo, que eu manuseio da forma que for mais conveniente para mim.
o outro tem que ser pensado como um indivíduo. Ele tem sentimento, ele tem necessidades, e ele tem que ser pensado a partir disso, com respeito. Então, a gente consciente que estabelece objetivos éticos, então a gente tem que saber o que a gente deseja, aonde a gente quer chegar. E esses objetivos devem ser louváveis, eles devem ser éticos. E para conseguir chegar onde eu pretendo, eu tenho que utilizar de meios que também sejam éticos. Então, por exemplo, é muito louvável que você queira viver com dignidade, né? Que você queira ter um trabalho que lhe remunere bem, que você tenha uma casa boa, que você possa proporcionar bons momentos para a sua família. Isso é louvável. Mas para chegar a isso, você pode se utilizar de meios que não sejam éticos? Você pode trapacear, você pode enganar, você pode iludir. Você não pode fazer isso porque você rompe com o campo da ética. Só que nós não nascemos prontos para isso. Nós temos que ser ensinados. E isso começa na família. A família tem que lhe dizer o que é o certo, o que é o errado. Porque essas concepções de justiça todos nós temos. Mas elas são ensinadas. Ninguém nasce sabendo o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto. Até porque isso se insere em um contexto que é histórico e é cultural e social. Então, as pessoas precisam ser preparadas para isso. E aí nós precisamos fortalecer as instituições sociais. As instituições precisam entender o papel que elas têm na formação dos indivíduos, principalmente no contexto da contemporaneidade, com coisas que são realmente preocupantes, né? Com crianças, adolescentes que são deixados à própria sorte, utilizando um instrumento que é muito mais violento do que o mundo exterior. Ela está trancada no quarto dela, com o risco de ser violentada por causa de um aparelho celular, por causa de um computador, por causa de um uso indevido da internet. Não estou dizendo que o problema é a internet, eu estou dizendo que a forma como nós estamos entregando isso para as pessoas gera distúrbios sociais seríssimos. Então, nós precisamos do fortalecimento das instituições, a família precisa entender qual é o seu papel, a educação precisa entender qual é o seu papel nesse contexto, que não é somente de transmissão de conteúdos, é de formação de indivíduos. Olha a responsabilidade de um negócio desses. É de colocar pessoas num contexto em que o que elas fazem tem impacto sobre a vida dos outros. Então, tudo isso precisa ser resgatado. E aí, claro, é importante que a gente pense na filosofia como um instrumento para garantir que cada vez mais as pessoas exercitem. Porque ninguém nasce intelectualmente excelente, ninguém nasce moralmente excelente. Nós nos tornamos, mas nos tornamos a partir do hábito. É fazendo todo dia. E não basta fazer uma vez, não é só pegar a pessoa que está precisando atravessar a rua, que tem dificuldade, né, na locomoção, que tem problema de mobilidade, ou que tem alguma limitação. Não é só fazer isso, não. É fazer todo dia. É ter um compromisso consigo. Todo dia eu vou fazer o bem. E criar isso como uma rotina. É ter o hábito. Todo dia eu vou aprender uma coisa nova. Qual é o sentido de nós estarmos aqui se não for esse? Autodesenvolvimento, fazer o bem para o outro. Então, os indivíduos não nascem moralmente e intelectualmente excelentes. Eles se tornam a partir do hábito. E a filosofia é imprescindível para isso. Que maravilha. Eu acho que a gente podia aqui continuar por muito tempo conversando, professora. O tempo não nos permite, né, Silvano? Mas, assim, eu queria lhe agradecer demais por ter vindo e por essa aula em que nós nos calamos para ouvir muito mais pela importância do que você tinha para passar e para dizer. Esta mensagem é muito importante. Nós precisamos pensar, nós precisamos refletir. É uma grande verdade. Meu amigo Rauan, muito obrigado por ter aceitado o convite, por ter vindo até aqui. Foi uma felicidade muito grande tê-lo aqui. Prazer todo meu, Silvano. De fato, de verdade, eu fiquei muito
muito feliz com o convite, sabendo ainda mais que seria nossa professora, querida entrevistada. Como você falou, foi muito feliz nas palavras, na apresentação. A Carla Michele, ela dá uma aula, ela nos deixa sem perguntas, sem roteiro, a gente perde o foco e simplesmente admira, né, Silvano? Simplesmente admira, e quero agradecer de verdade, Carla Michele, por tudo, por todos os ensinamentos, por todos os direcionamentos. Eu falo aqui como aluno mesmo que tive a oportunidade de aprender, de ouvir e admirar em sala de aula, e mais uma vez aqui, a convite do Silvano, muito feliz mesmo e muita gratidão, de verdade. Obrigado. Professora, eu faço minhas as palavras do Rauan, queria lhe agradecer demais por ter vindo. Acho que nós somos privilegiados, né? Sempre. Porque podemos ter uma convivência que nos permite de vez em quando encontrá-la e ter esse tipo de ensinamento. Muito obrigado por ter vindo aqui. Muito obrigado. Eu quero dizer que eu estou muito emocionada, porque assim, vocês também são parte da minha história. Nós tivemos sempre uma relação muito respeitosa. Eu tenho uma admiração profunda por vocês e tenho certeza que a realização dos seus projetos são a minha maior alegria. Assim, eu fico muito feliz, muito realizada. Quando esse aqui diz assim, olha, eu fui promovido. Assim, é um orgulho tão grande. Eu fico muito, muito realizada com a realização de vocês. Assim, eu estou emocionada, ainda bem que tem um guardanapozinho aqui para eu me recompor depois. Quero agradecer demais, demais mesmo. E dizer que eu vou estar na primeira fila para aplaudir o sucesso de vocês sempre. E que o que vocês precisarem de mim, eu jamais vou medir esforços para atender. Então, muito, muito obrigada. Não vou falar mais, porque eu não tenho mais condições. Muito obrigada por existirem em minha vida. Nós é que agradecemos, e saiba que a senhora tem participação direta em cada conquista que nós tivermos com os seus ensinamentos. Muito obrigado. Obrigado. Você assistiu a mais um Ponto Legal, que não foi só mais um. Foi maravilhoso. Nós esperamos vocês na próxima semana. Até lá.